Meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura e tenho um projeto pessoal de ler as obras de Machado de Assis, quiçá toda a obra de Machado de Assis. Eu me deparei nessa busca com os contos, me foram apresentados alguns contos e aí eu comecei a me interessar e achei essa maravilha, Contos Fluminenses, da editora LPM. Essas ilustrações dessa reimpressão, elas são muito boas, organizadas pelo Ivan Pinheiro Machado. Então são ilustrações que nos estimulam a fazer a leitura. O Machado de Assis, ele não teve educação formal e a gente pode considerar como um fenômeno, porque ele se tornou o maior contista brasileiro de todos os tempos. Os primeiros contos foram os contos fluminenses. Os contos fluminenses, eles são um pouco maiores do que os demais contos e eles não fazem uma análise psicológica intensa das personagens. Falam muito mais do dia a dia, da realidade. Agora, Machado de Assis, ele foi um dos autores que iniciou a escrita de livros e contos, no caso, os contos geralmente são pequenos, mas livros com capítulos curtos, que facilita a adesão do leitor e torna mais interessante a leitura. Então são vários contos aqui escritos, Miss Dola e outros contos, e a gente vê que Luís Soares, O Segredo de Augusta, mas a gente vê que ele dá uma ênfase muito grande às heroínas. Mas aqui não, aqui existem também outros que permeiam personagens importantes cuja história ela está mais centrada naquele personagem masculino do que o feminino. Poderia, para não me lembrar, falar, né, não deixar passar essa oportunidade em branco, o primeiro conto que eu li dos contos fluminenses foi o Frei Simão. Super interessante, o começo bastante interessante, bombástico. E ele já começa bastante taciturno e já começa morrendo. No momento em que ele vai morrer, ele chama o abade e profere as seguintes palavras: morro odiando a humanidade. Ora, para quem é da Igreja Católica, quem professa a fé, que está no seminário, que está no convento, isso é muito grave, principalmente nessa época do século XIX. E aí, depois que o Frei Simão morre, as pessoas ficam atônitas, sem saber como é que se dava a isso. Então eles começaram a investigar a vida do Frei Simão através do seu diário. E aí é como se a história tivesse começado pelo fim, mas de repente Machado de Assis volta ao começo. E no diário ele conta a infância, vai crescendo, e aí ele conhece a Helena, que é digamos assim, a chegada a ele, né? Ele cresceu junto com a Helena foi à casa dele, ele perdeu os pais e aí começou a morar. Então eles não eram irmãos legítimos, eles eram apenas criados juntos. E esse amor de infância foi se transformando num amor real até que eles desejaram ficar juntos. Porém, os pais do Frei Simão não viam com bons olhos esse casamento, porque era uma pessoa sem posses, eles desejavam que o filho tivesse uma vida mais de recursos. Então resolveram afastar para longe, né, para um outro interior, inventaram uma viagem e ficaram manuseando a Helena. Depois ele recebe uma carta do pai, dentre várias, só que nessa carta, a carta bem mais longa, e a carta, em seu final, acaba revelando que Helena faleceu, mas que ele poderia se casar com outra pessoa e que poderia levar a vida sem a Helena. Bom, aí ele, transtornado, resolve entrar no convento. É assim que se dá a entrada dele no convento, para pagar essa mágoa. E aí, nas andanças do convento, ele, já como padre, foi selecionado para trabalhar no interior, foi celebrar sua primeira missa no interior. E aí, já da parte do meio para o final da celebração eucarística, ele escuta uma confusão, uma balbúrdia no fundo,
e se aproxima e vai ver o que é aquilo. Tem uma moça no chão, e aí quando ele olha, é Helena. Helena não havia morrido. Ela estava agora casada e com filhos. E muito grave, porque ela também deve ter sido dito alguma coisa a ela sobre o Simão, porque ela desmaia nos dias subsequentes. Ela adoece fortemente, e nas semanas subsequentes ela morre. Então, mesmo sabendo que ela não havia morrido, mas agora ela morre de fato. Se da primeira vez ele já tinha entrado no convento por causa da morte não real, agora com a morte real, ele começa a odiar os pais, o pai, a mãe, a humanidade. Interessante que a gente acha que ele começou pelo fim, Machado de Assis, conta essa história e ao final da leitura do diário a história vai acabar. Mas a história não acaba, ela tem um final surpreendente que eu não vou estragar para quem vai ler. Então é um livro legal, interessante. Todos os contos fluminenses falam da sociedade, do interesse, do dinheiro, do casamento, tem sempre alguma coisa relacionada a isso. E a análise psicológica ele deixa para os romances da segunda fase, que é a fase realista do autor. É isso aí. Um abraço. Vamos lá. Vamos continuar lendo Machado de Assis.